30 de setembro, sexta, lição 1, Jovens. Tema: engano no jardim. Se os anjos foram enganados pelos métodos engenhosos de Lúcifer de distorcer o caráter de Deus, se Adão e Eva foram enganados pela declaração de que Deus estava negando a eles a educação superior que os tornaria deuses, não há perigo de que as pessoas hoje sejam enganadas? Por favor, leia o primeiro capítulo de Patriarcas e Profetas e veja se as preciosas verdades contidas neste livro não são dadas pelo Senhor para proteger o seu povo dos enganos que são lançados sobre ele agora mesmo. Ellen White, manuscrito, volume 10, páginas 162 e 163. Se Adão e Eva tentassem examinar a natureza dela, a árvore do conhecimento do bem e do mal, estariam expostos aos seus enganos. Foram advertidos a dar cuidadosa atenção ao aviso que Deus lhes enviara e estarem satisfeitos com as instruções que ele achava convenientes lhes transmitir. O fruto era muito belo, e ela, Eva, perguntava a si mesma por que Deus os havia privado dele. Essa era a oportunidade do tentador, como se fosse capaz de ler seus pensamentos. Dirigiu-se a ela com a pergunta: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. Eva ficou surpresa e admirada, pois pareceu que estava ouvindo o eco dos seus próprios pensamentos. Mas a serpente continuou com voz melodiosa e sutis elogios à superior beleza de Eva, e suas palavras não lhe eram desagradáveis. Em vez de fugir do local, a mulher ficou ali, maravilhada, ouvindo uma serpente falar. Se um ser semelhante aos anjos tivesse se dirigido a Eva, ela teria ficado receosa, porém não tinha ideia alguma de que a fascinante serpente pudesse se tornar médio do adversário decaído. Satanás insinuou que, por egoísmo, o Senhor desejava privá-los daquele fruto, com receio de que chegassem ao nível de igualdade com ele. Foi por causa de suas maravilhosas propriedades que transmitiam sabedoria e poder que eles lhes haviam proibido de provar, ou mesmo de tocar nele. O tentador insinuou que a advertência divina não devia ser efetivamente cumprida, mas apenas era para intimidá-los. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 29 e 30. Satanás se esforça constantemente para atrair a atenção para o ser humano em lugar de Deus. Induz as pessoas a olhar para os bispos, pastores e professores de teologia como seus guias, em vez de examinar as Escrituras para aprender por si mesmo qual é o seu dever. Então, dominando a mente desses líderes, consegue influenciar as multidões de acordo com a sua vontade. Ellen White, O Grande Conflito, página 495. O último grande conflito entre a verdade e o erro será nada mais que a batalha final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Estamos agora entrando nessa batalha, uma luta entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e da tradição. Dialogando com o inimigo. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que você não deve comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Gênesis 3, verso 1. Ouviu há algum tempo a história de um mecânico que, ao socorrer uma pessoa com seu carro parado na pista, cobrou uma quantia exorbitante por apenas uma martelada em certa parte do motor. Quando foi questionado sobre o valor tão alto por uma martelada, ele respondeu: o valor não foi pela martelada, mas por saber onde bater. Repito para mim, quando tenho dúvida sobre avançar com algo, uma frase de Guilherme Gordon: fracasso significa alcançar sucesso naquilo que não vale a pena. Esse foi o caso de Eva. Muitas vezes li Gênesis 3 e me perguntei: por que foi tão fácil enganá-la? Acontece que, na ocasião, algumas coisas precisavam ser levadas em conta. E uma delas é a expertise. Não houve muito esforço por parte de Satanás. A questão foi saber usar as ferramentas corretas. Para quem precisa apertar um parafuso com cabeça Allen, não adianta ter uma chave de fenda. Conheci um senhor há anos chamado Dorcelino,
foi uma espécie de pai na fé quando retornei para a igreja aos 19 anos. Em uma ocasião em que estudávamos a Bíblia na área de sua humilde casa, uma moça apareceu pedindo socorro, pois sua mãe estava tendo uma possessão. Ele se levantou rapidamente, tomou uma Bíblia nas mãos e me deu o inário, pedindo que quando chegássemos à casa, eu lesse o hino Castelo Forte. Chegamos à casa e, enquanto eu tentava ler, impressionado com a cena, ele simplesmente se manteve em pé, olhando fixamente para a mulher, sem dizer uma só palavra. Depois que a mulher se acalmou, perguntei a ele como havia feito aquilo sem dizer uma só palavra, e ele me respondeu: recorri a quem pode fazer, referindo-se a Deus. Eu não posso fazer nada, mas nenhuma palavra? E ele me disse: com o diabo não se dialoga. Esse foi o erro de Eva. Diálogo aberto. Você também acha que é perigoso dialogar com o inimigo ou foi exagero do Sr. Dorcelino? De que formas podemos estar dialogando com Satanás hoje? Leia 1 Pedro 5,8. Sua opinião continua a mesma ou algo mudou? Bem, amanhã tem mais. Fim da lição. Bom dia e feliz sábado!